Olá pessoal, aqui é o Pastor Felipe. Eu sou a Thalita e sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda semana do curso Namoro, Noivado e Casamento. Vamos lá! Olá pessoal, então muito feliz aqui de a gente começar a nossa segunda semana. Hoje é a nossa aula de número 6 e nós estamos muito felizes de partilhar essa aula com vocês. O tema da nossa aula de hoje é papéis bem definidos. Exato. Essa é a aula que os homens gostam de escutar porque se acham os superiores e que as mulheres odeiam escutar porque submissão, ó, nada a ver. Só que a gente vai tentar melhorar isso, né? A gente vai mostrar que, na verdade, a autoridade é um grande desafio para os homens e que submissão pode ser motivo de muita alegria. Com certeza. Não é? Então a gente quer trazer essa reflexão legal para vocês a respeito dos papéis à luz da palavra de Deus, tá bom? Como a gente sempre fala, a nossa discussão aqui não vai ser sobre opiniões nossas, nem palpites que a gente quer dar na vida de vocês, mas tentar refletir um pouco do que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Pessoal, antes da gente começar a refletir sobre esse assunto, queria falar para você que se você ainda não curtiu esse vídeo, corre aqui embaixo, deixa a sua curtida porque é muito importante para a gente. Se você puder também, deixa um comentário, por favor, porque a gente está amando ler os comentários e estamos tentando responder todo mundo. Então deixa o seu comentário e se você ainda não se inscreveu nesse canal, corre lá, se inscreva aqui no nosso canal, porque esse canal vai ter muito mais conteúdo para vocês e a gente está dando uma alavancada nele exatamente com a galera que está participando do nosso curso, tá bom? Contamos com vocês. Vamos lá, contamos com vocês. Muito bem. Gente, papéis bem definidos. Essa aula de hoje vai ser baseada num livro muito legal do John Piper chamado Casamento Temporário. Casamento Temporário. Um livro fantástico sobre casamento. Não se assuste com esse nome temporário não, né? Parece que é meio que uma pegadinha, mas não. É porque os nossos casamentos, eles duram até o casamento sublime que nós vamos ter como igreja e o Senhor Jesus na glória, tá bom? Muito bem. A primeira coisa que a gente queria refletir é sobre o fato de que nós somos criados por Deus. E Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Homem e mulher são criações de Deus. Deus nos fez e esse é um dado muito importante porque quando Deus criou o homem e a mulher, e você tem aí no seu guia para acompanhar com a gente, o Senhor os fez iguais em termos de importância e de pessoalidade, tá? Deixa a gente ler um texto para você que é bastante importante, vai aparecer aqui na tela também, Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse texto é importante para nós porque ele nos lembra a verdade bíblica de que tanto o homem quanto a mulher são criaturas de Deus e de que no plano perfeito de Deus não existe diferença entre o homem e a mulher em termos de pessoalidade e em termos de importância. Nós somos seres semelhantes, criados por Deus. Homem não é mais importante que mulher, mulher não é mais importante que homem. Exatamente. Em termos de pessoalidade, somos pessoas completas e somos pessoas, vamos dizer assim, com valor diante de Deus, tá? Porque tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança do seu Criador. E exatamente porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus é de que existe algum valor em nós. Nós refletimos a beleza do nosso Criador. Então, algumas coisas precisam ficar claras para nós. Primeiro que Adão e Eva foram criados pelo mesmo Deus e que eles refletem a imagem do Criador como embaixadores de Deus no mundo criado pelo Senhor. E assim como na Trindade, então, que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles são iguais em importância, homem e mulher também são iguais em importância. A gente vai perceber que a Trindade ela ajuda muito a gente a entender a relação que existe entre o homem e a mulher no casamento. Vocês vão ver essa jogadinha aqui que eu acho que é muito interessante. Mas olha só, então quando a gente entende que homem e mulher foram criados de maneira semelhante ou idêntica em termos de pessoalidade e de importância, quando é que entra essa questão da diferença dos papéis? A gente percebe então que a diferença dos papéis nada tem a ver com diferença de pessoalidade, de honra. O fato de ser homem e o fato de ser mulher. Exatamente. Né? Deus nos cria capacitados para cumprirmos os papéis, mas isso não torna a mulher menos a imagem e semelhança de Deus, nem torna o homem menos ou mais a semelhança de Deus. Enfim, isso no final das contas não vai mudar. A gente percebe então que a Escritura ela é cheia de definições interessantes sobre papéis distintos. Por exemplo, a Bíblia fala para nós sobre Cristo ser o cabeça da igreja.
Ou seja, você tem a igreja é composta por todos aqueles que são salvos pela graça e creem no Senhor Jesus, mas que acima da igreja, que é o corpo, há um cabeça que governa essa igreja. Né? A Bíblia usa, por exemplo, a analogia da própria cabeça com o corpo. Nós temos todo o corpo com os nossos membros, mas tem uma cabeça que coordena. E da mesma forma a Bíblia usa essa linguagem para falar sobre homem e sobre mulher. Que o homem é a cabeça da família, né? Exatamente. Da casa, da mulher. Vamos ler um texto que isso vai ficar claro para vocês? A gente vai ler uma passagem agora em Efésios 5, vai aparecer aqui também, versículos 22 e 23, que vai lançar a luz sobre o que a gente está começando a falar, tá? Que embora homem e mulher sejam iguais em honra, em capacidade, em pessoalidade, mas eles são chamados para cumprir papéis diferentes. Olha só o que esse texto diz para nós, que interessante. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então olha só que interessante, a palavra de Deus ela está dizendo para nós de que na relação entre Cristo e a igreja também existe esse papel de autoridade, alguém que é o cabeça, Cristo, e a igreja que se submete a Cristo. E agora a palavra de Deus está dizendo para nós claramente, olha, mulheres, sujeitem-se a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. E é engraçado que você falou da Trindade, né, que ela é um reflexo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são iguais, mas exercem papéis diferentes. Exatamente. Cristo foi chamado para se entregar pela igreja. Perfeito. E ele não é inferior a Deus. Eles são iguais, né? Eles têm a mesmo... Eles são iguais. O que acontece é... A palavra de Deus deixa claro para nós que tanto o Pai, quanto o Filho e quanto o Espírito Santo, essas três pessoas são o mesmo e único Deus. Isso. Tá? Mas, no que a gente chama de a economia da Trindade, como se fosse a forma como a Trindade realiza suas obras na criação, no mundo, enfim, a Trindade, ela age com papéis diferentes para pessoas diferentes. Sim. Então você tem o Filho que se faz homem, que se encarna, que habita entre nós. Você tem o Espírito que é o selo da promessa, habita no coração dos crentes e realiza todas as coisas. Você tem o Pai de quem todas as coisas procedem, de tal forma que em teologia a gente diz que todas as coisas procedem do Pai, fluem através do Filho, vamos dizer assim, e são concluídas pelo Espírito Santo. Ou seja, eles têm papéis diferentes dentro desse projeto, dentro do plano da história de Deus, embora o Pai seja Deus, o Filho seja Deus e o Espírito seja Deus. Ou seja, nesse sentido, eles são iguais, eles são plenamente Deus, as três pessoas. O interessante porque essa analogia, essa comparação, ela de alguma forma lança muita luz sobre o casamento, porque embora sejamos iguais em termos de pessoalidade e honra, mas nós cumprimos papéis diferentes. Somos chamados por Deus para realizar o homem um papel específico e a mulher um papel específico. Exatamente. Então agora eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito do papel do homem e depois Thalita vai falar um pouquinho do papel da mulher. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o papel do homem. Seguindo a ideia do John Piper, eu queria começar a falar sobre o papel do homem, chamando a esse ponto de um chamado para ser um cordeiro e um leão. Eu gosto muito dessa analogia que John Piper usa porque ela tem tudo a ver com a masculinidade bíblica, né? O papel do homem nas escrituras tem um pouco misto do homem ser tanto um leão de um lado quanto ao mesmo tempo um cordeiro. Ou seja, ele manifesta tanto autoridade, força, mas ao mesmo tempo compaixão, um coração quebrantado, um coração de servo. E de onde que a gente tira essa analogia? Claro que a gente tira daquele que é o perfeito, né? O perfeito homem, o perfeito ser humano, mas o perfeito exemplo também de masculinidade para nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? John Piper faz uma definição sobre o papel do homem, a liderança, da seguinte forma. Deixa eu ler para vocês o que o Piper diz para nós. Abre aspas. Liderança é o chamado divino do marido para que assuma no lar a responsabilidade fundamental pela liderança de servo, pela proteção e pela provisão semelhantes à de Cristo.
Olha só então a definição que ele nos apresenta, né? Eu acho interessantíssimo o que o Piper está dizendo para nós. Ele está colocando para nós muito claro que, primeiro, que a liderança do homem, assim como a gente vai ver sobre a submissão, é um chamado de Deus. É o Senhor que convoca o homem a cumprir esse papel de liderança. O homem tem esse papel diante de Deus em várias esferas, mas no casamento esse chamado é muito específico, o chamado para liderar a sua casa, para liderar o seu relacionamento com a sua esposa e para liderar os filhos, se esse casal tiver filhos, debaixo do temor do Senhor. Então esse é um chamado de Deus muito claro para nós, para assumir no lar a responsabilidade fundamental pela liderança, pela proteção, pela provisão e tudo isso espelhando o Senhor Jesus. Um texto que é muito importante para nós é o texto de Efésios, capítulo de número 5 também, versículos 28 e 29. Vamos ler esse texto, Thalita vai ler para nós, acompanha aqui na tela. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Muito bem. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, o que a palavra de Deus está nos ensinando são alguns pontos importantes, né? Primeiro, de que a autoridade que o homem tem, a autoridade que o homem recebe e esse chamado para exercer essa autoridade é para que o homem possa servir a sua família, liderando a sua família na direção de Deus. Uma coisa que eu acho muito fundamental, por isso que a gente brincou no início, que talvez alguns homens gostem, vou falar sobre autoridade e tal, mas na verdade não é bem assim. Quando a Bíblia fala sobre liderança e sobre autoridade, é uma grande responsabilidade que Deus está colocando sobre o homem. Porque o meio pelo qual Deus chama os homens e convoca os homens, aos maridos, a cuidarem do relacionamento é como um rei servo. É como uma autoridade de servo. Lembra que a referência é Jesus. Jesus é um rei que veio para servir. Então, se é para nós, se é para que um homem imite o Senhor Jesus, é também como alguém que vai exercer autoridade, mas como um servo. Não é para ser aquele cara que acha que está sempre certo, aquele cara que é duro, que nunca ouve, que não é amoroso, que não se entrega. Não é essa a ideia. A ideia é de alguém que lidera servindo, lidera pelo exemplo, lidera pela compaixão, né? Lidera se entregando, se doando, trabalhando, se esforçando. Enfim. Nesse sentido, o texto bíblico também mostra para nós de maneira muito clara que cumpre ao homem o papel de prover, né? O texto diz lá para nós o seguinte, olha, quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou ao seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Parte desse chamado então do homem é para ser aquele que provê. Quando a gente pensa no homem, sobre o homem a responsabilidade da provisão, a gente pode pensar que essa provisão ela não é só de natureza física, mas nós entendemos que biblicamente também uma provisão de natureza espiritual. A gente encontra isso em todas as escrituras, né? O homem tem esse chamado para guiar a sua família, para guiar a sua casa, para conduzir os seus filhos na disciplina, no temor do Senhor. Então, boa parte da provisão que o homem precisa aprender a trazer para casa é a provisão do ponto de vista físico também, mas sobretudo espiritual. Por que eu acho importante dizer isso? Porque muita gente, quando pensa que o homem precisa prover no lar, a gente quase sempre pensa que isso só tem a ver com dinheiro. E sem dúvida, o dinheiro é importante, a gente vai ter uma aula só sobre isso, não é? A próxima aula de número 7, então fica aí ligado. Sim, tem um caráter também financeiro, o papel do homem prover, sustentar a família, ter uma base financeira mínima para que um homem possa ingressar num casamento. Isso é básico, é fundamental. Se eu estou pensando em casar, eu preciso então ter uma base financeira mínima para que eu possa sustentar a minha esposa e eventualmente os meus filhos. Mas, sobretudo, a gente também precisa entender que essa provisão tem que ser de caráter espiritual. Porque senão o que acontece? Muitos homens podem ser ótimos provedores financeiros, têm um bom trabalho, ganha bem, sustenta a família, mas não provê nada do ponto de vista espiritual. Mas deixam isso a segundo plano ou a cargo da esposa. Exatamente. Não é? E não é a função dela, né? E ele acaba sendo negligente, não é? Não que a mulher não possa exercer, claro. Ela tem um papel, ela vai servir no lar também, ela vai prover espiritualmente, ela vai ser uma mulher de oração e tudo mais.
Mas esse chamado é responsabilidade do homem. E o que acontece às vezes é que alguém pode se esconder atrás dessa ideia. Não, eu já consigo prover financeiramente, então não preciso prover mais nada. Não, não é bem assim, tá? A Escritura está dizendo para nós muito claramente que o marido precisa ser o cabeça da esposa. E ser o cabeça aqui não é só, vou lá trazer o dinheiro e pronto, não. Mas é conduzir a família no temor do Senhor, conduzir a família na direção do céu, digamos assim, tá? Segunda coisa, gente, também que a gente aprende nesse texto é de que cumpre ao homem o papel de cuidar e preservar. O texto diz, olha só, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Então faz parte também do papel do homem o cuidado, né? Aqui, de novo, a gente tem que usar essa mesma lógica, né? O cuidado não é só do ponto de vista físico, mas também espiritual. A ideia não é só que o homem deva cuidar da mulher do ponto de vista físico, né? Proteger, guardar, zelar. Se tem um barulho, é ele que vai lá verificar. Se tem algum perigo, é ele que vai se colocar à frente. Claro, você já sabe disso. Esse é um papel do homem, de fato, né? Do cuidado físico, mas não só. Existe também a grande responsabilidade do homem exercer um cuidado espiritual com a casa, né? Com a família, zelar para que a família não seja assaltada pelo pecado, para que a família não seja afetada pelo erro, por aquilo que nos afasta do Senhor. Então, a grande função do homem como esse leão e ao mesmo tempo cordeiro é exercer essa autoridade de servo, de alguma forma então provendo e cuidando da sua esposa e cuidando da sua família, tá bom? Esse é a função do homem. E eu quero dizer para vocês, homens, que, cara, isso é maravilhoso fazer. Eu fico muito feliz de fazer isso e cuidar da minha esposa e proteger minha linda esposa. Né, amor? Momento romântico do vídeo, tá, gente? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Submissão, o papel da mulher. submissão. Vamos lá. Cordeiro e leão, então, para os homens, e agora submissão com as mulheres. Continuando o livro do John Piper, ele traz o papel da mulher como um papel de auxílio, submissão, mas unindo isso à graça do Senhor. Uhum. E hoje em dia a gente escuta muitas coisas erradas, divergentes sobre submissão, o que não é nada bíblico. Submissão não é um fardo, não é difícil, que como a gente escuta no mundo. Submissão foi um chamado que Deus deu à mulher. Esse é o papel que ela deve exercer no lar dela, né, na casa, na família. E a gente vai começar então falando sobre o que não é a submissão. Depois a gente vai então tratar o que realmente é a submissão. E o que nós somos chamadas então a fazer, a exercer esse papel. Quer dizer, no mundo de tantas ideias sobre o que seria em tese submissão, nada mais importante do que a gente começar definindo o que não é. Então, primeiro, submissão não significa concordar com tudo que o marido diz. Submissão não é a gente cegar os nossos olhos e tudo que o nosso esposo pedir, nós cegamente fazemos, realizarmos. Não é a gente se excluir e fazer tudo sem pensar, como se a gente fosse uma máquina, só servindo. Não é isso. Submissão não é isso. Ou seja, a esposa, ela continua sendo alguém que tem opiniões, alguém Com certeza. Que reflete, Nós que pensa. somos seres pensantes. Exatamente. Nós temos opiniões também. E através da liderança do marido, a mulher vai expressar, vai mostrar, demonstrar suas opiniões. E a amizade, o diálogo, com certeza, ajuda demais isso a acontecer. Com certeza. Uma segunda coisa, submissão não significa abandonar seu cérebro ou sua vontade no altar do casamento. Então, quando a gente entra no casamento, a mulher não fica um ser acerebral que não tem vontades, que não tem pensamentos. É um ser que só faz. Não é isso. Submissão não é isso. Não é deixar de ser mulher para ser só um ser que se submete a tudo que o marido fala. No casamento é extremamente maravilhoso e saudável entender o papel de toda a beleza e de todos os dons que a mulher tem. Senão seria muito estranho, né? Imagina um casamento em que só o homem pensa, só o homem as ideias são só dele. Claro que não. Deus concedeu inúmeros dons, né,
a vocês mulheres que estão nos ouvindo agora, e a Thalita, por exemplo, no nosso relacionamento. Aprender com ela, ouvi-la, ouvir as opiniões dela é muito fundamental. Então não tem nada a ver com mulher deixar de ter cérebro não, gente. Com certeza. Somos seres pensantes, hein, mulheres? Terceiro, então. Submissão não significa deixar de fazer tudo o que for possível para mudar o seu marido. Nós mulheres, nós temos essa característica de orientar, de afetar as pessoas com as nossas falas, com as nossas ações. Mulher, então, ela não vai deixar de fazer. A submissão não é, meu marido é assim, ele vai morrer assim. Não, a gente vai buscar do Senhor, pedir ao Senhor, o esposo que não é cristão, orar a Deus através das suas ações, pedir que o Senhor transforme. Submissão não é aceitar tudo do jeito que tá. A gente pode mudar sim através da graça do Senhor. Quarto lugar, então. Submissão não significa colocar a vontade do marido antes da vontade de Cristo. E isso é muito importante porque nós, servos do Senhor, nós somos chamados primeiramente para ser submissa a Deus. Tanto o homem ser submissa a Deus, quanto a mulher. Então, eu não sou primeiramente submissa ao Felipe. Sou primeiramente submissa a Deus. E sendo submissa a Deus, eu sou submissa ao meu marido. Com alegria, porque é Ele Deus que nos chamou para isso. Então, sirvo ao Felipe com alegria, porque sirvo primeiramente a Deus. E isso é um prazer, isso é bom e isso é agradável a Deus. É verdade. O que acontece é que se o homem é o cabeça da mulher, a gente precisa se lembrar que Cristo é o cabeça do homem, ou seja, Cristo está acima e ele é o Senhor. Então, quando uma mulher se submete ao seu marido, ela tem que se lembrar que a vontade dela, em última instância, sempre está debaixo da autoridade de Cristo, porque eventualmente... Isso é importante pensar porque, por exemplo, Felipe pode me pedir alguma coisa, fazer alguma coisa que, em última instância, ele está pecando contra Deus. E eu não posso ser conivente com isso. Exato. Então, posso advertir, admoestar em amor como irmã em Cristo, mostrando o erro, e eu não ser submissa cegamente, apoiando esse erro. Sou primeiramente submissa a Deus. Ou seja, existem limites. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, um último não é submissão. Submissão não significa que a esposa obtém sua força pessoal e espiritual, principalmente do seu marido. A mulher não se nega e a força dela não está nele, no seu esposo. A força dela está em Cristo. A minha força está em Cristo. Eu não sou o que eu sou por causa do Felipe. Eu sou o que eu sou por causa que Cristo morreu por mim e Ele me salvou. Então, primeiramente, ao Senhor. Claro, no final das contas, a nossa força vem do Espírito Santo de Deus, que nos supre de capacidade. Isso é verdade na vida do homem, quanto é verdade na vida da mulher também. Com certeza. Felipe leu Efésios 5 e eu vou ler os versículos anteriores. Efésios 5, 22 a 24, que fala do papel da mulher agora. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Efésios 5. John Piper, então, no livro Casamento Temporário, ele nos define o que é submissão. Olha só. Submissão é o chamado divino da mulher para que honre e confirme a liderança do marido e ajude a levá-la a bom termo conforme os seus dons. Então, nós vamos pontuar aqui 3 coisas que ele fala sobre submissão. A primeira, submissão é um chamado divino para a mulher no casamento. Então, a mulher é chamada no casamento a ser submissa ao seu esposo. O texto chega a dizer claramente, né? Assim, as mulheres sejam tudo
em tudo sujeitas aos seus maridos, ou seja, a sujeição e essa submissão é uma relação no casamento, Com né? certeza. Então, vale a pena a gente lembrar que lá atrás a gente falou que casamento é uma aliança, né? Sim. Quando você entra então nessa aliança, tem que ficar claro que essa aliança ela tem papéis definidos. Sim. A submissão, ela pressupõe uma aliança que foi feita. sim. E no caso também, quem não é casado se submete, por exemplo, aos pais, né? As meninas que não são casadas se submetem aos pais. E as que são casadas ao seu marido. Exato. A palavra de Deus, ela nos mostra, além de Efésios, que a mulher é chamada a ser submissa para a palavra de Deus não ser difamada. É um chamado divino, porque realmente Deus planejou isso para a mulher. E a gente encontra isso em Tito 2:5. A serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, esses textos deixam claro que de fato a submissão não é uma invenção, sei lá, uma invenção moderna ou qualquer coisa desse jeito. Não. A gente encontra a submissão como um chamado de Deus para a mulher na própria palavra, né? Sim. Em Tito está claro, né? Quer dizer, a mulher cumpre esse papel para que a vontade de Deus, a palavra revelada de Deus, não seja difamada, né? Sim. Então, é um chamado que Deus escolheu para nós. Muito bem. Um segundo ponto que Piper, então, fala pra gente, submissão é um chamado para que a mulher apoie a liderança do esposo. A esposa deve ser submissa ao marido em tudo, exceto no caso de pecado, como a gente já comentou, Exato. que a submissão não é. Então, a submissão, ela é primeiro a Deus, e nesses casos, né, que o marido está errado por causa do pecado, isso não é submissão, né? A mulher tem esse papel como irmã de orientar o seu marido também. Existe um limite, né? limite. O limite da submissão da mulher é até aquele ponto em que a mulher não está sujeita agora a perder a obediência que ela deve Ao primariamente ao próprio Senhor, que é o nosso Deus, é o Sim. dono da nossa vida. Sim. Então existe aí um limite, e aqui fica incluídos, né, casos, por exemplo, de pessoas que estão num casamento com um cônjuge que não serve ao Senhor, ou seja, você vai se submeter? Sim, mas existem limites. Sim. Tá? Existem limites. E esse limite é o fato da nossa submissão primária, né, ser ao Senhor Deus. Então, isso é importante. E um terceiro ponto, então, que Piper nos deixa claro aqui, a submissão é um chamado para a mulher exercer os seus dons a serviço da família. A mulher, como a gente falou do que não é submissão, a mulher não é um ser que não tem dons, não tem talentos, que ela não consegue, não tem capacidade nenhuma. Muito pelo contrário. Nós somos dotados de dons e talentos, sim, e nós devemos usar esses dons que o Senhor nos deu para cuidar da nossa família, para servir a nossa família, porque isso é bom, isso é agradável. É verdade. Então, em 1 Pedro 3,6, a gente vê claramente, conta aqui como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então, nesse caso aqui, Sara estava sendo submissa a Abraão e eu sou submissa ao Felipe, e as esposas devem ser submissas ao marido. O próprio texto chama isso de... A Sara era um exemplo de alguém que praticava o bem, né? Ou seja, ela fazia aquilo que era agradável a Deus, aquilo que era louvável, ela fazia aquilo que poderia ser chamado de bom, né? Sim. Uma coisa boa. Isso é a expressão da submissão dela, ou seja, a mulher colocar os seus dons, a sua vida a serviço da família. Com certeza. E a esposa submissa, ela não tem medo de fazer o que é correto, mas ela coloca os seus dons a serviço da família, da igreja, de aonde ela estiver, para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Porque Deus nos dá esses talentos para servirmos as pessoas que estão à nossa volta. Muito bem, então olha só, se a gente juntar as duas coisas, a gente percebe que de um lado, o papel do homem é um chamado para exercer liderança, conduzindo a família, protegendo, sustentando e guardando, enquanto por outro lado, o papel da mulher é um papel de ser uma companheira fiel, uma auxiliadora que sustenta,
vamos dizer assim, que suporta e leva a liderança do marido a um bom termo, cumprindo esse papel, mas não necessariamente se anulando, tá? Mas não consequentemente se anulando. Tá? A mulher continua exercendo esse papel de suporte com todos os seus dons, seus talentos, e colocando tudo isso a serviço do Senhor à medida que ela serve a família também. No final das contas, é uma parceria. Com certeza. É uma parceria em que um homem junto com a sua esposa, né, o marido junto com a sua esposa, os dois estão engajados em um mesmo projeto, que é o projeto de conduzir essa família no temor do Senhor. E a gente pode ver, quando o esposo ama servilmente a esposa também, é muito fácil ser submissa. É muito fácil ser submissa a quem nos ama. E é mais fácil ainda, então, para eles amar quem é submisso. Liderar alguém que está te dando suporte e apoiando a sua liderança, né? Gente, é óbvio que a gente sabe que existem casos diferentes e casos difíceis. Claro, talvez você esteja nos ouvindo e pensando, poxa, mas no meu caso não é tão simples assim. Bom, para aqueles que estão ainda num período de namoro, de noivado, a palavra para vocês é: pensem a respeito disso, orem sobre isso, conversem muito sobre isso, para que você não entre num relacionamento de casado ou no relacionamento de casamento, né? Você não entre nessa aliança sem que essas coisas estejam bem ajustadas e bem refletidas entre vocês. Então, se você ainda está namorando, ou mesmo você solteiro que está projetando namorar, pensando sobre isso, você precisa conhecer essas coisas e se familiarizar. Para aqueles que já estão casados e são crentes e temem o Senhor, talvez estejam fazendo esse curso juntos, uma ótima oportunidade para vocês acertarem os ponteiros, cada um entender o seu papel e em conjunto, né, com auxílio mútuo, vocês buscarem crescer nessa área da vida de vocês e aperfeiçoar. Talvez você seja casado e esteja assistindo esse vídeo ou participando desse curso sem a presença do seu cônjuge, talvez exatamente porque ele ou ela não servem ao Senhor. Nesse caso, a palavra para você é: ore ao Senhor, aprenda sobre isso, cumpra seu papel de autoridade, se for homem, ou de submissão, se for mulher, no temor do Senhor, sempre orando para que Deus te dê a graça, para que o seu cônjuge seja salvo pelo amor de Deus, seja salvo pela graça de Deus, para que você possa experimentar dias mais tranquilos e fáceis. E enquanto esse tempo não chega, né, um tempo de conversão, continue orando e cumprindo o seu papel, para que através do seu exemplo, do seu testemunho, o seu casamento seja uma grande bênção. Mas, por fim, a gente queria deixar algumas sugestões práticas para vocês. A gente fez aqui um pacotinho de sugestões para o esposo, para a esposa e para o marido, tá bom? Primeiro, começando com duas sugestões geral que servem para todo mundo. Sujeitem-se a Cristo Jesus. Jesus é o cabeça, tá bom? E cultivem uma vida espiritual sadia, tanto individual quanto em conjunto. Exatamente. Sirvam ao Senhor, sujeitem-se a Ele e cultivem uma vida espiritual. Agora, algumas dicas bem rapidinhas aqui separados. Esposa, ore por seu marido. Sendo ele cristão ou não, ore por ele. Espiritualmente, traga essa bênção pela vida dele. Amém. Marido, cuida das suas esposas. Seja o provedor, seja esse que cuida, que se aproxima, faça isso. Se você ainda não é casado, já vá pensando nesse cuidado, tá bom? Exerça isso desde o namoro. Esposa, aprenda a amar seu marido conforme a Bíblia. Marido, exerça liderança amorosa com temor. Lembra disso, você está exercendo liderança, mas como um servo que teme a Deus. Esposa, seja o complemento do seu marido. Deus pediu para sermos auxiliadoras idôneas. Eu acho que os maridos precisam de ajuda. É verdade. Marido, seja o protetor e seja o provedor. Gente, muito bem, estamos chegando ao final de mais uma aula. A gente está muito feliz de partilhar todo esse momento com vocês. E o resumo dessa aula que a gente queria guardar, que vocês guardassem no coração tanto liderança quanto submissão são papéis que cumprem uma espécie de complemento no plano perfeito de Deus. Quando essas coisas estão bem ajustadas, realmente o casamento flui muito bem. A gente sabe que nem sempre é fácil, que talvez alguns enfrentem lutas, mas essa é a palavra perfeita de Deus e os caminhos de Deus são perfeitos para nós. Que Deus possa abençoar muito vocês e derramar graça. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez a gente poder partilhar com essa galera maravilhosa, com tantos amigos, conhecidos, Deus, sobre a verdade do Senhor para nós também no nosso relacionamento. Pedimos ao Senhor que nos capacite a cumprirmos o nosso papel diante do Senhor com tremor e com santidade, e que os nossos relacionamentos sejam uma bênção. Eu oro por aqueles que são solteiros,
que estão planejando, sonhando com um relacionamento, que desde agora, que desde esse tempo de oração e de preparo, o coração deles já esteja na trilha certa. Oro por aqueles que estão namorando ou já estão noivos, que o Senhor os capacite, ó Deus, a chegar nesse dia do casamento, de trocar alianças e votos diante dos homens e do Senhor, que eles possam ter já firme na mente deles essa convicção sobre papéis a serem cumpridos. E eu oro por aqueles que já são casados, que o Senhor dê a eles graça, crescimento e maturidade no cumprimento, o homem no seu papel de liderança e a mulher no seu papel de submissão. Dê a eles graça, temor e sabedoria em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito bom. Deixe seus comentários aí. Um abraço para vocês e até mais. Até mais. Tchau, tchau.